Homossexualidade causa treta entre Silas Malafaia e Bispa Sônia Hernandes. É, pensa de um jeito, ele pensa de outro, e aí, todos dois com a Bíblia debaixo do braço. O que a Bíblia fala sobre? A Bíblia diz sobre esse? Com base em tudo isso, nós vamos então apresentar a vocês, falar primeiro um pouquinho sobre a treta dos dois e depois nós vamos estar discutindo esse assunto à luz da palavra. Pastor Ricardo Cordeiro. Gente, primeiro a gente precisa entender a questão da treta entre o Silas Malafaia e a bispa Sônia Hernandes. Ela diz que ninguém tem autoridade para dizer para onde ninguém vai. Ela fala assim: não compete a mim nem a você falar quem vai ou quem não vai para o céu. Isso afirma a bispa. Já o Silas Malafaia diz que não é ele que diz, é a Bíblia que diz. E com base nisso, o site o Chico Gospel saiu essa notícia. Com base nisso, nós então decidimos explicar detalhadamente o que os dois estão discutindo, com base em que estão discutindo e quem não queremos dizer que nem ser contra e nem ninguém, mas queremos apresentar o que a Bíblia, o que é a palavra de Deus. Vamos falar isso de forma muito respeitosa à comunidade LGBTI, mas afinal de contas, eles também precisam de ouvir a palavra de Deus, né? Direito de defender o que eles acreditam, nós temos o direito de mostrar como que a Bíblia observa essa situação. Eu separei alguns versículos bíblicos para discutir esse assunto de forma bem detalhada. Vamos então, primeiro, a Bíblia. Como eu já disse, a treta entre os dois já está estabelecida, né? Um acha que não vai dizer que ninguém onde ninguém vai e o outro defende que sim. Mas vamos lá. Bom, primeiro, como eu sou um quase letrólogo, estou terminando o meu português, então a gente precisa primeiro estudar a etimologia da a palavra homossexual é uma palavra inglesa, mas ela tem a sua origem no grego e no latim. Então vamos lá. A palavra homo significa o mesmo. O mesmo. Então, todas as vezes que você ouvir falar a palavra homo, significa o mesmo. Já a palavra sexual vem do latim sexus. Sexus. Que significa sexo. Então, o mesmo, homo, o mesmo, sexus, sexo. Significa então o quê? Mesmo sexo. Então, que diz isso? Que uma pessoa que é homossexual tem interesse em uma pessoa que é do mesmo sexo. Entendeu? Então, para você entender o conceito da palavra homossexual, mesmo sexo, pessoas que se interessam por pessoas do mesmo sexo. E aí surge, então, dentro do aspecto, as pessoas antigamente chamavam de gays, né? Mas agora também tem as mulheres que também gostam de pessoas do mesmo sexo, que são chamadas de lésbicas. Então, aí os homens são chamados de gays, as mulheres são chamadas de lésbicas, e assim inicia esse processo dentro da palavra. Então, observe que a palavra, né, ela sempre, a língua, né, a palavra, ela sempre está envolvida na sociedade. Observa. Nasceu esse propósito, o homem gostar do homem, da mulher gostar da mulher, a palavra foi lá e criou, então, nome, título para essa pessoa. E aí surgiu, então, homossexual. Com fundamento em a fonte é o site Teologia Brasileira, Bíblia e Prática da ONU, é o artigo. Continuando, nós vamos então levantar uma pergunta para você. Você sabia que apesar de o assunto da homossexualidade estar em evidência e nos últimos anos a Bíblia já tratava deste assunto há mais de 5.000. Observe que nos últimos anos para cá, vamos dizer 10 anos, tá? A questão da homossexualidade aumentou muito, falar sobretudo no Brasil. Aumentou muito essa questão, essa pauta. Né? É tanto que você pode ver que se você for observar o LGBT, era LGBT, depois
depois LGBTI e agora LGBTQI+. E eu acredito que futuramente ainda vai surgir outros, isto é, se eu já não tiver desatualizado, já tiver surgido outro tipo. Então, observe que nos últimos anos foi se aumentando esta situação, esse fenômeno social. Né? Mas esse fenômeno social começou há 10 anos atrás? Não. Esse fenômeno, a Bíblia já discutia ele há mais de 5 anos. Né? Minha pergunta, cabe esse assunto. De que maneira a Bíblia concordava? Como que a Bíblia? Mas eu deixei vários versículos aqui para responder essa pergunta para você. Vamos lá. Os primeiros textos bíblicos está aqui, né, já no Levítico. Levítico 18, 22 diz: Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Então veja só. Aí aqui já tem o primeiro texto, mostra, né, que já apresenta um pensamento da Bíblia. Mas, segundo os exegetas, pessoas que exigem o texto bíblico na íntegra, preciso que você tenha mais textos bíblicos para você provar uma ideia. Você não pode se chegar a apresentar um versículo isolado. O diz os exegetas, um texto fora um texto fora de contexto vira um pretexto. Então, nós vamos ler outros textos para nós podermos entender. A situação se encontra na Bíblia online, no livro de Levítico. Mas aí eu citei sempre a Bíblia online. Vamos lá. Outro versículo bíblico. Quando também um homem se deitar com outra mulher, com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. Aqui já está apresentando outro conceito que é um conceito, já está falando até de morte aqui. Né? Já está falando até de morte. Continuando, vamos para o outro texto. Agora nós vamos em Gênesis 19. É um contexto lá. E antes que se deitasse, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os apusemos. E aí, então, o texto aqui vai nos mostrar, né, que os homens de Sodoma queriam abusar. A palavra abusar está no sentido de abuso, de fosse uma espécie de estupro, né? Então, o texto já mostra que, você vai ver lá na frente, no mesmo texto, que os anjos vêm, castigam aqueles homens e a própria cidade de Sodoma também é castigada. Então, nós temos aqui os textos lá na Bíblia que fala sobre abominação, nós temos o segundo que fala sobre até morrer, o terceiro fala sobre o contexto do texto diz que os homens ali ficaram cegos e, por conseguinte, a cidade foi queimada. Então, temos um certo piso, nós temos um certo castigo dentro do contexto dessas pessoas que estavam na situação da homossexualidade. Vamos para outro texto. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a penalidade eterna. Essa palavra fornicação, como aqueles indo após outra carne, ou seja, carne que não é a carne que ele deveria. Então aí o texto, professor, o texto apresenta também aqui a questão da homossexualidade neste texto. Continuando. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta e falaram ao ancião, o senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa para que o conheçamos. A palavra conhecer está no sentido de abusar, fazer sexo. Entendeu? Então, aqui nós estamos apresentando outro texto, e também você vai ver que depois havia um castigo a esses homens também, né? Por conseguinte, nós temos Deuteronômio, aí já vamos falar de roupas, né? Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque
qualquer que fazer isto, a abominação é ao Senhor. Aí já está falando da roupa, ou da mulher que se veste de homem. Então vamos lá. E aí, por conseguinte, para terminar, nós temos aqui, ó, 1 Coríntios, aí já está no Novo Testamento. 1 Coríntios 6,10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, olha os adúlteros aí, nem os efeminados, olha os efeminados, os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só. Então aqui o texto está afirmando que as pessoas nestas condições não herdarão. Então não é um pensamento que está intrínseco à liturgia da igreja, né? Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu castigo. Então veja só que o texto aqui de Romanos é bem claro, né? Falando do homem que se envolve com o homem, da mulher que se envolve com a mulher, e que eles vão receber uma recompensa em cima deste erro. Entendeu? Então vamos lá. Agora, é interessante observar que eu citei para você vários textos bíblicos, para não falar que eu estou criando aqui texto fora do contexto. Citei para você vários textos bíblicos. E todos os textos bíblicos você vai ver que todos se contrapõem ao. Nenhum é favorável à homossexualidade. Então, a homossexualidade, segundo a Bíblia, é considerado pecado. Pecado. Então, ainda que existem pessoas que não e tudo, a gente respeita, né? Porque cada um tem o direito de pensar, agir como quer, mas a Bíblia trata como homossexualidade. E a Bíblia não só trata como homossexualidade, que ela começa o projeto de Deus criando o homem, a imagem de semelhança, e criando a mulher, dois juntos. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, o Adão e Eva, ele está mostrando que tipo de sexualidade ele quer para os seus filhos. Para os seus filhos. Então, é preciso que as pessoas entendam que quando o pastor, o padre, trabalha em cima do assunto, ele não está querendo ser óbico. Não, ele respeita. Quantas pessoas entram nas nossas igrejas que são respeitamos. Mas a Constituição Federal, o artigo 5º, diz que a igreja precisa ser respeitada o culto e as suas liturgias. Logo, então, uma das liturgias do culto é não acreditar na questão, não defender a homossexualidade. Não é não acreditar, existe. É não defender a homossexualidade. Então, a bispa Sônia Hernandes, eu não sei que Bíblia está lendo, né? Mas o pastor Silas Malafaia, quando ele fala que não é ele que diz quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, mas é a Bíblia, o Silas Malafaia está totalmente correto. Por que ele está totalmente correto? Ora, porque de fato é verdade. O pastor não fala João vai para o céu, Maria vai para o inferno, mas a Bíblia diz em que situação que pode levar uma pessoa ao inferno. Dito isto, né, eu espero que eu possa ter esclarecido essa situação, mas cabe sim aos pastores, os padres, entenderem e explicarem isso para as pessoas, aos fiéis, membros da igreja. Por quê? Porque essa pauta está muito discutida e pouco discutida dentro da igreja. E a igreja precisa dizer qual é o pensamento. A igreja precisa se posicionar. Então, o Silas Malafaia, ele se posiciona com o pensamento da igreja. Como que a igreja pensa? Porque quando a bispa Sônia diz que não é, então que Bíblia que ela está lendo? O que ela ensina?
Porque a Bíblia diz sim, quem vai subir, quem vai descer, como nós mostramos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eles não vão herdar. Então não é o Silas Malafaia, não é o pastor Ricardo, não é nada disso. É a própria palavra de Deus que diz: cabe a cada um de nós ouvir ou não. Ninguém é obrigado a ouvir. Mas se quiser se submeter aos pensamentos cristãos, aí vai ter que entender que isso é uma verdade. Eu espero que eu tenha esclarecido isso para você que está nos assistindo. Se você puder, deixe o seu like, compartilha o nosso vídeo e ativa o sininho. Deus abençoe você, pastor Ricardo.